eu estava aflita, porque o doutor Sidney falou muitas coisas que eu também vou falar, mas vocês tenham paciência, tá? Mas eu prometo a vocês que será bem mais rápido. E eu sei que, naturalmente, a curiosidade de vocês, principalmente no que diz respeito a essa relação, a educação, o conselho tutelar, que muitas vezes, no meu diálogo com os conselheiros tutelares, eu percebo que é uma relação que existe ainda algumas questões de conflito, até mesmo pela falta de conhecimento sobre o papel dos conselheiros tutelares. Então, eu quero pedir licença aos conselheiros tutelares que estão aqui, mas, assim, a minha fala hoje, agora pela manhã, ela não foi pensada em vocês, ela foi pensada, na verdade, no público da educação que se faz aqui presente. Eu quero esclarecer e explicar a vocês o que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o que é o Conselho Tutelar, para que, a partir dessa compreensão, a relação que vocês têm, ela possa se pautar agora em novas bases, porque vocês terão conhecimento do que é que, de fato, vocês podem e devem demandar e devem esperar da atuação do Conselho Tutelar, tá bom? Mas, antes de nós falarmos do Conselho Tutelar, eu quero apresentar para vocês, o doutor Sidney até já passou esse slide. Como eu passo... É aqui? Pronto. O doutor Sidney já até havia passado esse slide. Esse slide aqui é um clássico, né? Essa imagem, inclusive, a doutora Mirella passou ontem também, rapidamente. Não, ela não passou, ela mencionou, né? Que é do doutor Murilo. E ele criou esse desenhozinho justamente para poder mostrar para a gente o que é esse sistema, quando a gente fala de sistema de garantias dos direitos de crianças e adolescentes. Do que a gente está tratando? E nessa imagem, é bem interessante, se vocês observarem, aqui embaixo, na educação está escrito, Secretaria Municipal de Educação. Aqui embaixo, o CMDCA está bem ali no centro, logo abaixo, ao lado, nós temos o Conselho Tutelar e logo, na sequência, nós temos a Secretaria Municipal de Educação. E esse sistema ele é pautado em quê? Observem ali, de que forma ele é alimentado, qual é o combustível desse sistema? A integração, o profissionalismo e o compromisso com a causa. E aqui, eu já começo a conversar com vocês sobre uma coisa que eu considero, assim, a mais importante e a mais relevante. Eu trabalho no Ministério Público, minha formação é em Direito, eu trabalho no Ministério Público há 15 anos, no Centro de Apoio, e eu vi a necessidade de estudar pedagogia. Por quê? Eu queria entender esse universo da educação, né? Eu precisava e preciso de propriedade para que eu possa elaborar meus pareceres, para que eu possa dialogar com vocês e para que eu possa compreender, de fato, porque a gente escreve as coisas no papel e isso fica desumanizado, né? Eu não sei como é o dia a dia na escola, eu não sei como é lidar com as dificuldades que vocês enfrentam todos os dias, e eu sei que muitas vezes vocês nos ouvem aqui falando, mas falar é fácil, quero sair, não aguenta um dia de aula lá na minha escola, né? Eu sei que vocês pensam, imaginam dessa forma, e eu precisava passar por essa experiência, eu queria muito passar por essa experiência. E já estou próxima a me formar, estou estagiando, e as meninas são testemunhas, quando eu volto do meu estágio, estou estagiando numa turminha de primeiro ano. E quando eu volto do meu estágio, eu geralmente deitava debaixo da minha mesa, na minha sala, e dizia assim, Cleidiana, eu preciso me reenergizar. Meu corpo está aqui, mas minha alma ficou. Porque meu Deus, como é cansativo, como é extenuante, mas, por outro lado, como é gratificante, né? Cada bilhetinho, cada abraço, obviamente que eu sei que eu peguei uma turminha de primeiro ano, que ainda é uma turma mais suave, né? A impressão que eu tenho é que a situação vai se agravando com o passar dos anos, mas a turminha do primeiro ano é uma turma muito gostosa da gente trabalhar, são meninos ainda muito, muito afetuosos, que nos abraçam, que nos enchem de carinho. E por que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque, olha só, não tem como nós trabalharmos na área da educação se nós não tivermos compromisso. E por que eu quero ponderar isso com vocês? Porque no meu período de estágio e nos eventos que nós realizamos na educação, alguns encontros que a gente faz quando a gente vai fazer as vistorias, tem algumas promotorias em algumas comarcas que nós estamos desenvolvendo alguns projetos específicos da educação, e nós vamos conversar com professores, com coordenadores, com diretores. Uma das perguntas que eu faço é: quem aqui atua na área da educação por vocação?
Quem foi que desde pequenininho sonhou em ser professor? Pode levantar a mão. Quem aqui sonhou em ser professor? Desde pequenininho e conseguiu realizar seu sonho? Gratidão, gente. Eu agradeço pela sinceridade dos que não levantaram. Porque essa é uma realidade com a qual nós nos deparamos o tempo inteiro. São pessoas que hoje estão na educação, mas que não era um sonho. Às vezes, foi o curso que deu para passar, era o curso que tinha na cidade, era o curso que tinha condições de pagar, não é? E eu quero contar um segredo para vocês. Hoje em dia, vocês são invejados. Vocês sabiam disso? Porque vocês hoje, acredite, vocês sabem quanto é que um bacharel em Direito está ganhando hoje, em média, recém-formado? Quem chuta aí? Ninguém tem um parente recém-formado de Direito aí, não? Para contar a realidade da vida cruel? Não são nem R$2.000. Eu tenho colegas, amigos, parentes, como vocês já perceberam pelo meu sotaque, eu não sou daqui, né? Eu sou de Salvador. E eu tenho pessoas que eu conheço em Salvador, que quando eu vou nas férias, eu vou conversar, né? Filhos de primos meus recém-formados, estão ganhando hoje, bruto, R$1.750. Qual é o piso hoje do professor? Vocês compreendem que hoje, para a realidade de mercado, vocês são pessoas... É o salário justo? Não, não é. Longe de ser. Longe de ser. Professor deveria, sem sombra de dúvidas, ser a categoria mais bem paga do nosso país, porque todas as outras derivam da de vocês. Eu não tenho dúvida. Mas a realidade que se apresenta hoje para vocês é muito melhor do que a que se apresenta para a maioria das profissões, né? Olha aí os nossos colegas enfermeiros lutando para ter um piso porque não tem. E tantas outras categorias. E por que eu estou ponderando isso com vocês? Porque, gente, a partir de agora, nós teremos muitas pessoas que não têm aptidão, que não têm vocação e que vão se tornar professores única e exclusivamente pela questão salarial. Como aconteceu e acontece até hoje com médicos. Uma série de médicos sem vocação alguma, mas que são médicos pensando no quê? Em ficar ricos. E nós vamos nos deparar com essa situação, e isso é muito preocupante. Porque quando a gente se depara com essa situação, a gente percebe claramente que está faltando o quê? O combustível para que a rede funcione. Porque vai faltar o compromisso. Vai faltar você, de fato, acreditar naquele trabalho que você está desenvolvendo. E esse sistema, se todas as engrenagens não funcionarem adequadamente, o sistema ele não funciona. Ele não funciona. E vocês estão percebendo isso claramente. Porque vocês, nesse 1 dia e meio de encontro, vocês já perceberam quantas falhas existem no sistema dos municípios de vocês. Quantos serviços deveriam ser ofertados e não são ofertados hoje. E aí vocês observem, o que é que ele fala aqui para a gente? Ó? Onde é que a gente liga a tomada para o sistema funcionar? Precisamos de recurso, né? Precisamos de orçamento. Nós temos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo que o orçamento destinado a crianças e adolescentes ele deve ser prioritário. Qual é o município, gente, em que o orçamento para criança e adolescente é prioritário? Ontem o presidente do Tribunal de Contas esteve aqui falando, e eles de fato estão com um projeto para transformar o orçamento da criança de fato uma prioridade. E muitos municípios assinaram esse acordo com o Tribunal de Contas, e nós vamos acompanhar e vamos fiscalizar para que esse acordo de fato se cumpra, para que de fato o orçamento da criança seja uma prioridade, né? E por fim, o que é que se espera? Se tudo aqui funcionar, se tudo aqui der certo, nós vamos ter o quê? A proteção integral sendo consolidada, que é o nosso sonho, É o nosso sonho quando a gente pensa nos nossos filhos, é o nosso sonho quando a gente pensa nos nossos netos, e é o nosso sonho quando a gente pensa nos nossos alunos. Nós não podemos deixar de pensar que se nós queremos naturalmente um futuro melhor, é impossível nós pensarmos em um futuro melhor sem termos um sistema que efetivamente funcione. Para que as nossas crianças, que um dia serão adultos, possam ser adultos, que tenham todos os seus direitos garantidos e que façam por onde garantir o das crianças da época em que eles forem adultos. Certo? Pois bem, Silvia, vi a imagem lá do sistema, eu vi que lá no sistema tem uma série de órgãos, né, que fazem parte das engrenagens, e eu vi lá que tem o CMDCA, e que o CMDCA, inclusive, ele está lá no centro do sistema, como eu apontei para vocês.
Mas, finalmente, o que é CMDCA? Talvez esse ano vocês até saibam. Alguém aqui faz parte do CMDCA? Ó, temos umas almas aqui, que bom. O CMDCA, ele é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Esse ano, no município de vocês, o CMDCA está funcionando plenamente. Por quê? Porque é ano de eleições para o Conselho Tutelar. E quem organiza essas eleições é o CMDCA, certo? Então, se você ainda não sabe quem é o presidente do CMDCA do seu município, procure se informar esse ano, porque esse é um ano em que, garantidamente, o CMDCA do seu município ele está funcionando. Mas, Silvia, deixa eu explicar para vocês uma coisa. O CMDCA, ele tem uma composição que ele é uma composição paritária. Ou seja, metade dos membros do CMDCA, eles são representantes da sociedade civil, e a outra metade são representantes da gestão, né, municipal. Então, o prefeito vai lá, ele indica 3, 4, 5 pessoas, e a sociedade civil vem e faz parte, compõe a outra metade. Quando eu perguntei se tinha alguém aqui que fazia parte do CMDCA, é porque, geralmente, sempre tem um membro da educação, né, que ocupa uma dessas vagas junto ao Conselho Municipal. Então, é muito importante que vocês procurem saber quem é da educação do município de vocês que está ocupando essa vaga lá junto ao CMDCA. E qual é a relevância de vocês saberem disso? A relevância de vocês saberem dessa informação é justamente o fato de que toda e qualquer proposta, todo e qualquer projeto que tenha como público-alvo, política pública que tenha como público-alvo crianças e adolescentes, devem, em tese, sair deste conselho. Por isso que ele tem uma formação paritária, né? Para que tanto o executivo quanto a sociedade civil possam ser ouvidas. E como vocês viram, o doutor Sidney mostrou em um dos slides dele, uma decisão judicial que obrigava o município a cumprir uma resolução do CMDCA. Eu sei, gente, que quando eu falo isso aqui para vocês, vocês pensam assim, ai, Silvia, que ilusão. Aonde que no meu município nós vamos ter coragem de baixar uma resolução para obrigar o prefeito a fazer o que quer que seja? E eu compreendo a situação de vocês, eu compreendo a vulnerabilidade de vocês, mas eu preciso também que vocês compreendam a importância desse conselho. Porque se hoje, no município de vocês, os meninos que estudam no turno matutino, à tarde, eles não têm nada para fazer, nada. É uma cidade completamente desestruturada de ofertas e de oportunidades para as crianças e para os adolescentes. Boa parte da responsabilidade disso é da inação do CMDCA. O CMDCA ele é importantíssimo, importantíssimo. Ele tem uma série de atribuições. E aqui eu pontuo para vocês, quando eu digo uma série, eu me refiro a dezenas. CMDCA tem dezenas de atribuições. E eu trouxe aqui apenas 5 para pincelar para vocês, para que vocês compreendam a importância dele. Por exemplo, o acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas no âmbito da infância, juventude e educação, da infância e juventude, né, de crianças e adolescentes. É o CMDCA que tem que fazer isso. Conhecer a realidade do território. O CMDCA precisa conhecer a realidade do território dele, para que, a partir dessa realidade, ele possa elaborar o quê? As políticas públicas que precisam ser adotadas naquele município. Promover e apoiar campanhas educativas sobre direitos de criança e adolescente. Quantas vezes, gente, vocês vão atrás do Conselho Tutelar, pedindo para o Conselho Tutelar ir dar palestra? Nada contra, viu, conselheiros? Nada contra. Mas quando um conselheiro me diz assim, ó, eu vou até a escola dar uma palestra, eu digo assim, meu irmão, você está preparado? Porque uma coisa é o que a gente prepara para falar. Outra coisa são as perguntas que vêm de lá para cá. E adolescente é danado para fazer umas perguntas bem difíceis para a gente. Aí, para você ir lá, palestrar, para voltar desmoralizado, repense. É um risco. É um risco. Vocês concordam que é um risco? Mas eu acho ótimo. Só que o CMDCA, vocês deveriam procurar também o CMDCA. CMDCA, deixa eu fazer uma pergunta. Quais são as campanhas educativas que vocês estão fazendo? Quem é que eu posso convidar aqui do âmbito do CMDCA para palestrar na minha escola? E vocês acabam que muitas vezes sequer sabem o que é o CMDCA ou não sabem quem procurar que compõe o CMDCA. Integrar-se com outros órgãos executores de políticas públicas direcionadas à criança, ao adolescente, e demais conselhos setoriais.
o CMDCA, ele tinha que ter uma relação muito próxima com a Secretaria de Educação, com o Conselho Escolar, né? Para justamente estabelecer esse diálogo, perceber quais são as necessidades que vocês da educação também têm e que eles podem auxiliar, e que eles devem auxiliar. E, por fim, a quinta função do CMDCA que eu trouxe para vocês, só para que vocês tenham conhecimento, também é, para além de dar seguimento e acompanhar toda essa questão do instaurar o processo de escolha para conselheiro tutelar, compete a eles também instaurarem sindicância para apurar eventual falta cometida pelo conselheiro tutelar. Muitos municípios, muitos cidadãos não sabem disso, que essa é uma das funções do CMDCA, se estiver previsto na lei. A maioria, 95% das leis aqui do estado do Tocantins, essa atribuição é do CMDCA. Mas tem alguns municípios que fizeram alteração na sua lei e que essa função passou a ser a comissão disciplinar que tem dentro do próprio, geralmente da Secretaria de Administração do município, tá? Mas, em regra, é o CMDCA que faz esse trabalho também. Tá claro? Vamos lá. Vamos chegar no coração da questão, que é o Conselho Tutelar. Certo? Eu trouxe aqui para vocês 4 características básicas e elementares do Conselho Tutelar que eu preciso que vocês conheçam. A primeira característica é a seguinte: o Conselho Tutelar, ele é um órgão colegiado. Isso significa que ele é composto por 5 conselheiros tutelares. Ele não pode, em hipótese alguma, funcionar com menos de 5 conselheiros, tá? Então, se alguém aqui sabe que o conselho do seu município está com menos de 5 conselheiros, vocês já podem me procurar no final para denunciar, porque o conselho tem que funcionar com 5 conselheiros, certo? Isso significa também que nenhum conselheiro manda sozinho no conselho, porque se é um órgão colegiado, todas as decisões e deliberações precisam passar pelos 5 conselheiros, e a deliberação é sempre aquilo que a maioria decidir. Portanto, ainda que no conselho haja um presidente, e não é obrigatório que haja, esse presidente não tem mais poder que os outros, certo? Porque é um órgão colegiado, beleza? Pois bem, além disso, ele é um órgão autônomo. O que significa ser autônomo, Silvia? Significa que os conselheiros tutelares, o órgão colegiado, eles têm autonomia para analisarem caso a caso e aplicarem as medidas que eles considerarem importantes, que eles considerarem adequadas, que eles considerarem as corretas para aquele caso. Prefeito não vai mandar ele aplicar medida, secretário não vai mandar ele aplicar medida, promotor não vai mandar ele aplicar medida, certo? Não vai. Eles são autônomos. Por isso que eles precisam ser capacitados e preparados para que, de acordo com o caso que chegue para eles, eles tenham condições de analisar e aplicar a medida adequada. Até porque, se não o fizerem, estarão sujeitas às sanções disciplinares. Tranquilo? Ele é um órgão permanente. O que significa isso? Significa que ele é criado através de lei. E que o Conselho Tutelar, ele jamais deixará de existir, a não ser que venha uma lei federal dizendo que, a partir de agora, o Conselho Tutelar não se faz mais necessário. Mas, enquanto houver uma lei dizendo que o Conselho Tutelar ele existe e funciona, ele vai continuar existindo e funcionando, independente da vontade do Ministério Público, do gestor municipal da época, do momento. Ele é um órgão permanente. E aqui vem o X da questão. Vocês sabiam que o Conselho Tutelar ele é um órgão não jurisdicional? Sabe o que significa isso, gente? Conselheiro não é juiz. Não é juiz. Então, sabe aquela história que muitas vezes, talvez vocês, inclusive, não como educadores, mas como pessoas físicas, né, já tenham, inclusive, demandado ao Conselho Tutelar, do tipo assim, ó, o meu ex-marido não está pagando pensão para minha filha. Vamos lá no Conselho Tutelar. Minha mãe vai viajar com minha filha. Vamos no Conselho Tutelar pegar autorização para viagem? Ó, semana que vem é a vez do meu marido ter acesso, poder visitar a minha filha. Então, a gente precisa pegar, negociar, para poder ver como é que vai ser feita a entrega. Vamos lá no Conselho Tutelar. Ó, tinha que ter devolvido a criança para mim ontem, não devolveu. Vamos lá no Conselho Tutelar reclamar. Tudo isso são demandas corriqueiras que chegam até negociação de pensão alimentícia. Gente, eu já ouvi história de gente que já procurou o Conselho Tutelar até para casar. Até para casar. Não é? Pois é. Vocês têm que pedir um abono. Né? Então, assim, são uma série de demandas que chegam até o Conselho Tutelar de forma
equivocada. E que as pessoas ficam ofendidíssimas com os conselheiros quando eles dizem, não é meu papel. Assim como vocês daqui a pouco vão ficar ofendidos comigo também, com o que eu vou contar para vocês já já, que são as demandas que vocês levam. Então, assim, compreendam, gente, que o Conselho Tutelar, ele está submetido a duas legislações. Nós temos a Lei 8.069, que é o ECA, né, que é uma legislação mais ampla, e nós temos a lei de cada um dos municípios, e as atribuições deles estão lá. Está ali escrito, não tem dúvida. Basta vocês pegarem a legislação que vocês vão verificar exatamente o que é que está escrito ali, sendo de competência do Conselho Tutelar, tá bom? E todos esses exemplos que eu dei aqui para vocês, nada disso é competência do Conselho Tutelar. Durante quantos e quantos anos, gente, o Conselho Tutelar ficou emitindo por aí, para cima e para baixo, autorização de viagem? Quando não, aquele papel e nada, mesma coisa, valor legal nenhum. E eles, inclusive, correndo risco. Por quê? Quem é que expede autorização para viagem, se não for o pai e a mãe? Juiz. Deixa o juiz saber que você está se passando de juiz lá no município. Em tese, isso pode, inclusive, configurar a prática de um crime. Olha o risco. Olha o risco da falta de conhecimento. Certo? Pois bem. Qual é a principal função do Conselho Tutelar? Aplicar medidas de proteção. Em quais casos, Silvia? Nesses aqui, ó. Todas as vezes em que houver a efetiva violação ou a ameaça de violação de direitos de crianças e adolescentes, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Vamos dar um exemplo disso aqui? Criança, a mãe foi procurar uma vaga na creche para matricular seu filho. E lá no município, ou não tem creche, ou não tem vaga. Esse é um caso de direito violado? É. A mãe pode procurar o Conselho Tutelar? Pode. E a gente vai ver isso mais na frente. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, o pai que não leva o filho para a escola, o pai que não matricula o filho, são hipóteses em que o Conselho Tutelar deve ser acionado, em razão da sua própria conduta. Vou dar um exemplo aqui básico para vocês, que vocês devem lidar cotidianamente. Quando a criança ou o adolescente evade da escola, e quando você vai lá fazer a visita e vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe, os pais estão doidos para o menino ir para dar um descanso para eles, a mãe não aguenta mais aquele menino o dia inteiro em casa, doido para ele ir para a escola, e o menino diz, o menino tem 15 anos, 16 anos, diz assim, não vou, não gosto de estudar, não nasci para isso. Ele não está colocando um direito seu, que é o direito à educação, em risco, não é uma ação dele, voluntária dele, é mais um caso para o Conselho Tutelar ser acionado. Certo? E a gente vai chegar nele rapidamente. Atribuições do Conselho Tutelar. Atender crianças e adolescentes aplicando os medidas de proteção. Atender, aconselhar pais aplicando também medidas. Requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, trabalho e segurança. E aqui eu vou abrir um parênteses. A pergunta que fizeram, presumo que tenha sido um conselheiro tutelar, que perguntou... a gente vai fazer um atendimento e a Polícia Militar não quer acompanhar a gente, né? Aqui, ó. Essa citação aqui, ela está lá no artigo 136 do ECA. E ele fala que o Conselho Tutelar, ele tem o poder de requisitar serviços na área da segurança. A requisição de serviços na área da segurança implica na requisição do acompanhamento da Polícia Militar, nos casos em que for necessário, como o doutor Sidney já mencionou. Inclusive, nós encaminhamos uma recomendação, se eu não me engano, foi para a comarca de Ananás, que lá estava acontecendo muito esse problema, e o promotor de lá vai expedir uma recomendação para a Polícia Militar de lá, justamente fundamentando por que essas solicitações, requisições formuladas pelo Conselho Tutelar, elas precisam e devem ser atendidas. Observem aqui também, ó, a requisição, ela também se aplica nas áreas da educação. Vocês perceberam ali? Que ali também está requisição, educação. Ô Silvia, e o que é requisitar? Requisitar é determinar. É uma ordem. Eu posso requisitar? Eu não posso requisitar. Doutor Sidney, que é promotor de justiça, ele pode requisitar? Ele pode requisitar, porque ele é uma autoridade. E assim como ele é uma autoridade, o conselheiro tutelar,
no município dele, ele também é uma autoridade. E ele é uma autoridade que tem poder de requisição. Silvia, recebi uma requisição do conselheiro tutelar. Acho que é uma requisição equivocada. Acho que ele não está entendendo nem qual é o papel dele. Ele está perdidinho. O que é que eu faço? Bem, o que é que você deve fazer? Judicializar a questão, porque só quem tem poder para suspender requisição formulada pelo conselho tutelar é o juiz. Promotor não pode, defensor não pode, eu não posso. Requisição formulada pelo conselho tutelar, ela só pode ser suspensa com determinação judicial. Vocês compreendem também, conselheiros, a gravidade e a importância de vocês serem capacitados para que vocês não saiam por aí requisitando à torta e à direita coisas que não têm cabimento, até porque, se vocês assim o fizerem, estarão sujeitos também ao procedimento disciplinar. Correto? Pois bem, o que o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre a relação conselho tutelar e sobre a relação escola? O que está escrito lá no 56? Lá diz o seguinte, ó. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares, elevados níveis de repetência. Vamos ver cada uma dessas hipóteses? Maus tratos envolvendo seus alunos. O doutor Sidney já mencionou bastante isso, né? A doutora Mirella também conversou bastante com vocês sobre isso. O doutor Sidney, inclusive, mencionou esse artigo aqui com vocês, que é o artigo 245, que eu acho importante que vocês conheçam ele. É importante que vocês tenham essa consciência, até porque, eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui no Brasil, se eu chegar para o juiz ou para o delegado e disser assim, mas doutor, eu nem sabia que tinha essa lei, eu nem sabia que tinha esse artigo, vocês sabiam que não vai colar? Porque presume-se, minha gente, que publicou no Diário Oficial da União, está todo mundo sabendo de tudo. Então, eu espero que todos vocês conheçam as 100 mil leis que nós temos no Brasil, porque todas elas estão publicadas e valendo. E não vai adiantar vocês dizerem depois que não sabiam. Já estou dando logo a dica para vocês. Por isso que eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês. Se vocês têm conhecimento de um caso de suspeita ou confirmação de maus tratos, vocês têm a obrigação de relatar. Nós tivemos um caso aqui, vinculado à rede, em que uma profissional procurou a Elaine e fez assim, Elaine, nós temos um caso no nosso município que nós estamos desconfiados, porque nós achamos a postura daquele avô para com aquela menina muito suspeita. Gente, a mera desconfiança já é o suficiente para que nós atuemos. Nós não precisamos de provas concretas, nós não precisamos de nenhum tipo de prova ou de indício mais forte, porque o nosso foco é proteger as crianças e os adolescentes. Então, a mera suspeita já é o suficiente. A Elaine conversou comigo, eu acionei o conselho tutelar foi fazer a visita e está acompanhando o caso. Vocês entendem que é melhor a gente pecar por excesso do que por falta? Vocês têm noção do impacto que é uma violência sexual, e eu falo da violência sexual porque ela, além de ser devastadora, ela é a primeira violência que geralmente vem em nossa mente, né? Apesar de que as violências, elas se dão de diversas formas. A psicológica, a institucional, né? Mas a violência sexual, ela nos toca mais profundamente. Vocês têm noção do impacto que é uma violência sexual na vida de uma criança? Como essa criança cresce, como ela se relaciona com o mundo, como ela é adulta. Gente, nós temos casos de mulheres adultas. Adultas que eu digo são mulheres que já passaram da casa dos 30 anos, que são casadas, que têm filhos e que até hoje sofrem profundamente quando rememoram as cenas da infância. Então, se nós estamos perto, se nós somos educadores, se nós estamos acompanhando, se nós estamos vendo que há um comportamento ali diferente, nós precisamos ficar atentos e precisamos denunciar. Eu não sou investigadora, vocês também não, né? Embora todos nós aqui já tivéssemos que ter tido uma capacitação para aprender a detectar, né? Está aqui, ó, artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele fala o seguinte, ó, que a União, o Estado, o município, eles têm a obrigação de destinar ações para poder
coibir o uso de castigo físico, tratamento cruel e degradante, difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes. E aí aqui, ó, no inciso 11 diz, ó, capacitação permanente dos profissionais nas escolas e conselheiros tutelares, para que aprendam a identificar situações em que crianças e adolescentes vivenciam violência e agressão no âmbito familiar e institucional. Nós todos que estamos aqui temos direito a essa capacitação e essa formação. Precisamos demandar isso do poder público, demandar isso do Estado, demandar isso do nosso município, né? Porque eu concordo com vocês que nem sempre a gente vai conseguir perceber e detectar. Por isso a importância da formação e da capacitação, para que a gente aprenda. E ainda tenho mais, viu? Olha o que está lá no inciso 13. Destacar, deve ser inserido lá no currículo escolar, de todos os níveis de ensino, conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à violência doméstica e familiar. Alguém aqui tem em sua escola, no seu currículo, algum assunto relativo a esse? A prevenção, identificação e resposta à violência? Todos nós estamos descumprindo a lei. Está lá, ó, artigo 70A da Lei 8.069 de 90, dizendo que esse assunto deveria estar incluído no nosso currículo. Gente, quantas histórias aqui nós já não ouvimos de pessoas que ouvem uma palestra na escola e que aí, a partir dessa palestra, tem a coragem de chegar na professora ou em alguém de sua confiança no âmbito escolar para fazer a denúncia. Agora, imagine se esse fosse um tema de aula, se esse fosse um tema curricular. Não é? Deixa eu contar um segredo para vocês, que vocês sabem mais do que eu. Informação salva. Informação, conhecimento é poder. Nós precisamos conversar sobre esse assunto. Quando a doutora Mirella falou ontem sobre a importância de falar sobre a questão... não me lembro agora qual foi o termo que ela utilizou, mas sobre a educação sexual no âmbito escolar, né? E que ainda há muito tabu sobre isso, e você percebe que ela fala... Pensa que era o meu. E quando ela fala do constrangimento, né? Me parece, inclusive, que ela falou que era evangélica, enfim... nós precisamos compreender que, para além das nossas questões pessoais e religiosas, enfim, que é da individualidade de cada um, nós precisamos compreender que, quando nós compartilhamos informação e conhecimento, nós estamos ajudando a salvar vidas. Se vocês que estão aqui, se cada um de vocês que está aqui, aqui eu me refiro especificamente assim, o impacto que vocês podem ter na vida de cada um dos alunos de vocês, sabe? Há uns 15 dias atrás eu compartilhei com um grupo de educadores essa experiência. Como para mim foi importante ter professores que chegavam para mim e falavam assim: você fala bem, você tem um bom tom de voz, você lê bem, por que você não... Vamos estimular isso em você? E me colocava para fazer leituras de classe. Eu, uma menina, eu sou de Salvador, né, eu já disse. Mas, para vocês terem ideia, eu sou de Salvador, 75% da população de Salvador ela é negra. Na minha sala, eu era a única menina negra. Eu era a única menina negra na minha sala, porque eu estudava em escola particular em Salvador. E naturalmente, eu já me sentia inferiorizada. E ter aquele profissional que tinha aquele olhar atento para comigo, que percebia em mim potenciais que eu até então não percebia, ou que eu não via como potencial, e fomentava e estimulava aquilo ali em mim, foi decisivo para que eu construísse em mim a minha autoestima. Assim como professores que teciam comentários racistas, ou que viam colegas meus cantar a música Nega do Cabelo Duro, que não gosta de pentear, que quem é das antigas aqui vai lembrar dessa música da Bahia, e que viam isso acontecer e nada faziam, de uma forma, reforçava em mim que, de fato, eu era aquela nega do cabelo duro que não gostava de pentear, e até hoje eu aliso meu cabelo. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês compreendam que a atuação de vocês, junto aos aprendizes, ela é importante, ela é determinante. E a gente não pode, por medo, por preguiça, por desânimo, por desencanto, a gente não pode entregar os pontos, gente. Não podemos. Sabe? Nós somos responsáveis por todo o bem que a gente faz, mas somos responsáveis também por todo o mal que nós permitimos que seja feito pela nossa missão. E eu queria que vocês gravassem isso junto a vocês, porque o papel de vocês, ele é importantíssimo na vida de cada aluninho de vocês. Gravem essa informação e gravem isso no coração de vocês,
para que a partir de agora vocês possam voltar e ter um olhar diferenciado para os alunos de vocês. Em uma palestra que eu fiz especificamente sobre violência, sobre as formas de violência, eu anexei algumas matérias em que falava como o olhar de um professor que viu um comportamento diferenciado em um determinado aluno foi a causa inicial para se descobrir que aquele menininho de 5, 6 anos de idade estava sendo estuprado. Né? O olhar, o perceber, o saber quem são seus alunos. Tudo isso é muito importante. E aqui eu não vou repetir, doutor Sidney já citou para vocês, né, que é a obrigação que vocês têm, que qualquer pessoa tem, e nós somos qualquer pessoa, de relatar os casos de violência contra a criança ou adolescente, né? Nós temos esse dever de comunicação, o doutor Sidney já mencionou isso com vocês. Nós temos aqui, ó, o decreto 9.603, ele é um decreto que ele regulamenta a questão da escuta. O doutor Sidney já mencionou também com vocês. Eu só vou citar aqui, porque eu acho importante mencionar que lá no decreto tem uma parte específica da educação. Esse artigo 11, ele começa assim, ó, lá em cima tem assim, ó, seção, educação. Essa é a parte de vocês do decreto. E o que é que eles estão informando aqui para vocês que são da educação? Na hipótese do profissional da educação identificar, ou a criança ou adolescente revelar, que é a tal da revelação espontânea que o doutor Sidney mencionou com vocês, atos de violência, inclusive no ambiente escolar, o que é que esse profissional deve fazer? Acolher a criança ou o adolescente, informar a criança ou adolescente, ou responsável, ou a pessoa de referência dela, sobre os direitos, procedimentos de comunicação à autoridade policial e ao conselho tutelar, encaminhar a criança ou adolescente, quando couber, para o atendimento emergencial, em órgão de escuta do sistema de garantia, que a maioria dos municípios de vocês não tem esse órgão. Então, assim, é uma outra demanda que vocês precisam provocar o CMDCA, que a gente conversou a respeito deles, porque o CMDCA ele é o órgão responsável dentro do município de vocês por montar o comitê gestor que vai criar o fluxo de atendimento e vai estruturar essa política de atendimento, né, da escuta das crianças e adolescentes, vítimas de violência. E não são só vítimas não, viu, gente? São testemunhas também. O caso que foi perguntado aqui para o doutor Sidney, o menino que vê a mãe bater no pai, tananã, esse menino que presencia essas cenas, ele tem o mesmo direito da escuta especializada que o menino que foi vítima direta da violência. Porque quem testemunha a violência também tem a mesma cobertura legal que a vítima, tá? Gravem essa informação também. Comunicar o fato ao conselho tutelar. As redes de ensino, elas precisam contribuir para o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes por meio da implementação de programas de prevenção à violência. Olha aqui, mais uma lei federal, que é um decreto federal, dizendo que vocês precisam, no âmbito da escola, implementar programas de prevenção à violência. Nós estamos falhando. Nós temos a lei que diz que nós temos que fazer isso e nós não estamos fazendo. Se nós não estamos fazendo, nós estamos colocando a vida dos nossos alunos em risco. Até porque, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Um abusador, quando ele vê um menino tocando sobre esse assunto, conversando sobre esse assunto, quando ele percebe que o menino entende o que é, ele vai para o próximo. Porque qual é um dos instrumentos que o abusador utiliza? O segredo, a falta de informação, a intimidação. Por isso que, inclusive, eu chamo muita atenção assim, porque tem avô e avó que brinca com o netinho, vou te dar aqui um biscoitinho, mas é segredo, não conte para ninguém. E a gente tem que ensinar as nossas crianças que não existe segredo de criança com adulto, né? Porque os abusadores, eles se valem desse segredo também para continuarem abusando. E quando eles percebem que é uma criança que tem informação, que sabe, que compreende o que está acontecendo, que já tem orientação de como agir, eles se afastam. Eles vão em busca justamente daquelas que eles veem e percebem que são as mais vulneráveis, as mais bobinhas, que não vão ter coragem de falar, porque nem entende que aquilo ali é uma violência, nem entende o que está acontecendo, e a maioria absoluta delas se culpabiliza, inclusive, por aquilo que está acontecendo com ela. Né? Então, a informação, ela é um instrumento importante, e nós não estamos cumprindo com o nosso dever. Não estamos cumprindo com o nosso dever de informar os nossos alunos, de tratar desses assuntos com as nossas crianças, obviamente que na medida daquilo que elas compreendem, né? Mas hoje nós já temos material disponível. Uma psicóloga estava fazendo um trabalho na escola e ela montou um semáforo. Olha que legal. Tinha lá o sinal verde, vermelho e laranja. E tinha lá um corpinho, um bonequinho com corpinho. E aí ela conversava.
Quais são as partes que as pessoas podem nos tocar? Sinal vermelho. Vamos botar o sinal vermelho onde? Vai lá e bota, ó. Aqui, ó, na vagina da menina, no pênis do menino. Claro que ela deve utilizar uma nomenclatura acessível para eles, né? Sinal vermelho é sua intimidade. Tudo isso, gente, é formação. E é importante. E protege os nossos meninos. E nós precisamos proteger os nossos meninos e meninas. Precisamos. Se vocês trabalhassem aqui na Promotoria da Infância e Juventude, eu faço terapia, né? Claro. Né? E minha filha faz terapia também. E o psicólogo é o mesmo, porque como eu não sou pauta da terapia dela, a gente divide o mesmo psicólogo. E aí ela fala assim, mãe, eu converso com o Sonielson, faço propaganda dele porque ele é ótimo, eu converso com o Sonielson e falo das minhas questões com ele, que eu acho que a senhora limita demais e tudo mais. E aí o Sonielson fala assim, Vivi, mas é porque sua mãe trabalha num lugar que ela vê tanta coisa acontecendo que eu entendo ela ser assim. E aí quando é a minha sessão de terapia, eu digo assim, Sonielson, se eu fosse educar meus filhos pautado no que eu vejo, eles não sairiam de casa. Daí vocês tiram. Se eu fosse pautar a educação dos meus filhos naquilo que eu vejo aqui dentro do Ministério Público, dos processos que a gente recebe, eles não sairiam de casa. Só para vocês terem ideia. Por isso que eu falo, precisamos proteger os nossos meninos e meninas. Pois bem, então nós já vimos que em casos de maus tratos, vocês devem acionar quem? Conselho tutelar. Certo? Silvia, o que o Conselho Tutelar vai fazer? Vai chegar lá, vai brigar com o agressor, vai prender, vai algemar? Não. O Conselho Tutelar vai fazer o quê? O Conselho Tutelar vai aplicar medidas de proteção. Gente, eu estou fazendo isso aqui muito superficialmente, porque, na verdade verdadeira, o município de vocês, CMDCA vai criar um comitê gestor, esse comitê gestor vai criar um fluxo, e esse fluxo, quando foi criado, é que vai determinar exatamente quais são os encaminhamentos que cada um de vocês fará. Então, eu estou falando assim de uma forma muito superficial, mas isso, inclusive, pode variar de município para município. Mas o conselheiro tutelar, quando recebe um caso desse, ele vai aplicar medida de quê? Acompanhamento psicológico, vai aplicar uma medida de acompanhamento médico, né? Vai aplicar uma medida de orientação e acompanhamento para os pais, porque se os pais não forem os autores, eles vão precisar também de um acompanhamento para processar a situação e lidar com aquela criança e com aquele adolescente vítima da violência de uma forma que não o revitimize, né? Então, são muitas questões, mas esse não é o alvo da nossa conversa aqui hoje. Qual é o segundo caso que está lá no ECA? Artigo 56. Reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Primeiro ponto, a gente trabalhar a questão da evasão escolar. A importância do trabalho preventivo. É muito importante que vocês, que são da escola, que são professores, que estão lá, que estão próximos aos alunos, percebam quem são os alunos que têm maior dificuldade. E que vocês já veem que daqui a 2, 3, 4 anos, se continuar naquele ritmo, eles vão sair. Porque o menino que está na escola e que ele não está aprendendo, vai chegar um determinado momento que ele vai perder completamente o interesse e ele não vai mais. Nós fazemos vistorias escolares aqui pelo Ministério Público e eu vou em escolas do Estado em que eu encontro meninos que estão na primeira série, na segunda série do ensino médio, que não sabem ler. Aí eu digo assim, professora, deixa eu fazer uma pergunta. Não se ofenda não, mas o que a senhora faz com esses meninos? Porque a senhora está ali dando português. Ensino médio. O menino não sabe ler. Faz o quê? Nada. Porque lá já não tem mais reforço para alfabetizar no ensino médio. A escola vai empurrando os meninos para fora. Glória a Deus que essa pelo menos ficou. Está lá, não sabe ler, não sabe escrever, mas está lá no ensino médio. Vai concluir, vai pegar o certificado dela. E os que não deram conta de suportar até lá? A gente sabe, gente, a gente percebe. Eu, com os meus alunos do primeiro ano, eu já olho assim, na minha turma de 17 alunos, eu tenho 2 alunos que sabem ler. 17, não estou falando de Axixá não, viu? Tem alguém de Axixá aqui? Oi, tudo bom? Estou falando de Palmas. Palmas, que é uma referência para o Estado, né? Educação Municipal de Palmas é uma referência. Na minha turminha de 17 alunos, 2 sabem ler. Uns 10 ainda não sabem as letras do alfabeto. A gente está no meio do ano, eles não sabem ainda. Quando eu falo C, D, E, eles ainda estão... Eu tenho que mostrar para eles na parede. Eles ainda estão perdidos. E tem meninos
que nisso eu mostro, dá conta, que tem uma dificuldade maior. E eu fico olhando para eles, e são engraçados, porque um deles, inclusive, é um menino bem calminho, bem tranquilo. Sabe que não dá trabalho? Vai ser aquele que vai passar mesmo. Não dá nem trabalho, vai abandonar. Porque se ele não entender, se ele não aprender, aquilo vai se tornar desinteressante para eles. Então, a escola precisa desenvolver um olhar amoroso para com esses meninos. Gente, eu sei das dificuldades, eu sei da falta de estrutura, eu sei do cansaço, eu sei, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Vou falar para vocês o que eu falo para os conselheiros tutelares. Não dá para ser um profissional da educação, não dá para ser um conselheiro tutelar focado único, exclusivamente na subsistência financeira. Se você não é vocacionado, por favor, vai para um outro setor, mas sai da sala de aula. Porque na sala de aula nós precisamos de profissionais vocacionados. E a vocação na pedagogia, para além do conhecimento técnico, teórico, para além da habilidade de saber passar o conhecimento, ela passa também pela afetividade. A gente precisa ter um olhar amoroso para com os nossos alunos e perceber as dificuldades que eles têm para que a gente possa auxiliá-los. Dito isso, o que a escola precisa fazer? O menino evadiu. Qual é o grande problema que a gente está tendo hoje? Conflito escola-conselho tutelar. A escola pega a FICAI, manda para o conselho tutelar. O que o conselho tutelar faz? Nada. O que o conselho tutelar vai fazer? Primeira coisa que o conselho tutelar tem que fazer é o seguinte: pegar a fichinha e ver quais foram os meios que a escola utilizou para que aquele menino voltasse para a escola. Porque a lei é clara, esgotados os recursos escolares. Se vocês não comprovarem para o conselho tutelar que vocês esgotaram os recursos, o conselheiro tutelar ele vai devolver a fichinha para vocês e vai dizer: a fichinha está incompleta, vocês não comprovaram que vocês esgotaram os meios escolares, razão pela qual eu estou devolvendo a ficha, e eles estão certos. Vocês precisam relatar para o conselho tutelar o que vocês fizeram. Quantas visitas? Foi feita a buscativa? Porque tem escola que faz assim: liguei para o pai, o pai não atendeu, liguei para a mãe não atendeu, manda para o conselho tutelar. Amor, vai mandar e vai voltar. Eles não vão fazer nada, eles vão devolver para vocês. Vocês precisam conversar com o pai, precisam conversar com a mãe, precisam fazer visita domiciliar. Silvia, não tem como, não temos estrutura. Demandem ao município. Se não está dando certo, liga na ouvidoria aqui e faz uma denúncia anônima para o Ministério Público, dizendo que no município tal está um caso grande de evasão, que o município não dá estrutura. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ih, estão me gravando. Apaga depois. Até eu faço denúncia anônima no MP. Podem confiar. Podem confiar. Até eu faço denúncia anônima aqui no MP. Então, assim, vocês podem ter certeza de que o anonimato de vocês será preservado. Não tenham medo. Mas se vocês não têm condições de trabalho, nós precisamos saber para que nós possamos atuar. Tá certo? O Ministério Público existe para isso também. Né? Para garantir, porque nós cobramos, mas nós queremos que vocês tenham condições de trabalho com dignidade. Que vocês tenham, de fato, os instrumentos necessários para que vocês desempenhem as atividades de vocês. Tá certo? Eu falo rápido, naturalmente, estou correndo mais ainda por causa do tempo. Mas se eu estiver embolando muito, vocês fazem assim, que eu dou uma respirada. Tá? Então, o que vocês têm que fazer? Conversar com os familiares, fazer buscativa, né? Encaminhar para o conselho tutelar apenas depois de comprovadamente esgotado todos os meios. E aí tem um X da questão. Vocês foram lá, fizeram a buscativa, mandaram para o conselho tutelar, o menino voltou. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se esse menino voltar e encontrar a mesma escola, a mesma situação, ele vai ficar? Então vocês estão fazendo a gente de besta? Só para a gente ter o trabalho de ir lá pegar o menino de volta? Aí manda para o promotor, aí o promotor vai, o menino volta, chega lá, mesma escola. Mesma escola, mesmas atividades, mesmas propostas pedagógicas para aquele aluno que vocês já estão vendo que não está dando conta de acompanhar. Nenhuma atividade diferenciada para ele, nenhuma outra alternativa. Gente, tem menino que volta para a escola e que é recebido assim pelo professor. Vixe, o diacho voltou de novo. Qual o sentido? O turista chegou. Uai, você é aqui de novo, meu filho? Vamos ver quanto tempo vai durar agora. Vocês entendem que não faz sentido? Então, assim, a primeira pergunta é: a gente quer que esse aluno volte? Porque, gente, se for para ele voltar e encontrar a mesma situação que fez com que ele evadisse, vamos nos culpar. Vamos admitir nossa incompetência e inabilidade
e botar o menino para estudar em outro município. Inclusive, acho que nessa pergunta que está aqui comigo não, né? Acho que está ali com a Cleidiana, que perguntaram do menino que está estudando em outro município ali. Deixa eu ver aqui. Vou adiantar uma pergunta que fizeram aqui. Nós estamos vivendo um momento em que, vocês sabem disso melhor do que eu, parece que é uma epidemia de saúde mental e de adoecimento das nossas crianças e adolescentes. E nós estamos com um altíssimo índice de diagnósticos de autismo, TDAH, enfim. Observem. Eu não estou dizendo que esses diagnósticos estão errados. Mas eu acho que nós precisamos tomar um cuidado com isso. E me preocupa muito a quantidade de casos que eu tenho visto serem encaminhados pela escola para diagnóstico, porque o menino é muito ativo, porque o menino não... Assim, a medicalização da educação, acho que esse é um ótimo tema. Medicalização da educação. Menino dá muito trabalho, vamos dar uma Ritalina ali para o menino ficar quieto, dar uma Camurra, Rivotril. Então, assim, a gente precisa compreender, observe, eu quero que vocês ouçam o que eu estou falando com o coração muito aberto, não é uma crítica que eu estou fazendo, é um convite à reflexão. Porque, até então, até nós termos conhecimento e acesso a esses diagnósticos, nós achávamos normal ter aqueles menininhos que são mais atentadinhos, que não fica quietinho. Se vocês pararem para relembrar da infância de vocês, vocês vão sempre lembrar que tinha um coleguinha ou outro que era mais agitado, que era mais danadinho, e ninguém estava tomando tarja preta por conta disso, e todo mundo sobreviveu, e formou, e seguiu, e casou, teve família, enfim, e está vivendo aí. E hoje em dia, os meninos, quando eles começam a dar um pouco mais de trabalho, a demandar um pouco mais, a gente já desconfia logo de algum transtorno. Eu quero fazer essa reflexão com vocês. Para além dessa reflexão, naturalmente a gente sabe que existem alguns casos em que é evidente que há um problema. E é muito difícil a gente lidar com essa questão com os pais. Porque os pais, eles têm dificuldade em reconhecer nos filhos um transtorno, um problema, uma doença. E o que a gente faz nesses casos? Gente, uma das medidas de proteção que o Conselho Tutelar pode e deve aplicar é a medida de acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico. Se a escola conversa com os pais e os pais demonstram resistência, a escola, como um componente da rede de proteção, pode chamar os conselheiros tutelares e informar: conselheiros, nós estamos com um caso de um aluno que está com tais e tais e tais características. Há um claro indicativo de que há algum problema, mas nós não sabemos precisar qual é. Nós orientamos os pais que buscassem um auxílio de um profissional. Inclusive, tem escolas, gente, que até faz agendamento das consultas. Consegue a vaga no postinho, com o clínico geral para fazer o encaminhamento. Tem escola que já organiza tudo isso. Ótimo, nota 10 para a escola, que consegue fazer isso. E o pai não leva. O que faz nesse caso? Aciona o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele pode aplicar essa medida. E, diferentemente de vocês que solicitam aos pais, eles determinam a aplicação da medida. E se os pais não cumprirem a medida que o conselheiro tutelar aplicou, os pais vão estar incidindo em uma infração administrativa e o Conselho Tutelar deverá representar o Ministério Público informando que aplicou aquela medida para o pai e o pai descumpriu e o promotor de justiça processa os pais. Quando o oficial de justiça bate na porta, meu amor, no dia seguinte o menino está na consulta. Entendeu? Mas é uma alternativa para esses casos. Vocês precisam estreitar a relação de vocês com o Conselho Tutelar, para que vocês possam repassar esses casos e, a partir desses casos, eles possam atuar e aplicar as medidas de proteção. Tá certo? Essa foi uma das perguntas que foi feita e eu já estou antecipando aqui a resposta para vocês. Outra coisa super importante. Conselho Tutelar, gente, não é polícia de menino. Não adianta ficar o tempo inteiro chamando o Conselho Tutelar porque menino está fazendo isso e aquilo. Tem uma pergunta ali que eu vou reforçar essa aqui com vocês. Silvia, lá no ECA está dizendo o seguinte, elevados níveis de repetência. Elevados níveis de repetência. Os casos de elevados níveis de repetência precisam ser encaminhados para o Conselho Tutelar também. Para quê? Para que vai mandar para o Conselho Tutelar? Porque em uma turma de 17 alunos, 15 repetiram. A gente sabe que isso não acontece, né, gente? Mas está na lei, eu vou explicar. A gente sabe que isso não está rolando. Vamos lá. Qual é a finalidade? O Conselho Tutelar,
ele tem, dentre as suas atribuições, a atribuição de assessorar o Poder Executivo na elaboração de propostas pedagógicas para planos e programas de atendimento dos direitos de crianças e adolescentes. Então, isso precisa ser comunicado a ele, para que, a partir daí, ele possa propor junto, chegar junto ao Executivo, chegar junto ao CMDCA, externalizar esse caso, e, a partir daí, o Executivo vai chamar a educação para que se possa repensar a metodologia de ensino que estava sendo aplicada ali naquele ambiente. Essa informação é muito mais para uma atuação política do Conselho Tutelar do que para a aplicação de qualquer medida. Certo? É essa a finalidade dessa comunicação ao Conselho Tutelar. E aí, gente, vem umas perguntinhas aqui que eu quero fazer para vocês, tá? A primeira pergunta é a seguinte, ó. Se uma criança ou adolescente não conseguir vaga em uma escola, o Conselho Tutelar ele pode intervir? Acho que isso aqui é fácil para vocês, né? Tá lá, ó, artigo 101, dentre as medidas que compete ao Conselho Tutelar aplicar, tá lá o inciso 3. O Conselho Tutelar, ele deve aplicar a medida de matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. O artigo 4º do ECA, lá no inciso 10, diz o seguinte, ó, que é dever do Estado garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima à residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Aqui eu quero abrir 2 parênteses. Parêntese número 1, temos uma decisão do final do ano do STF, em que o STF reconheceu como direito de todas as crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses a educação. Isso significa que se amanhã chegar uma menina de 1 mês na escola de vocês, numa creche, querendo vaga, o município vai ter que providenciar. Anotem essa informação, porque nós ainda nos deparamos nas vistorias escolares com creches que só pegam meninos e meninas a partir de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, tá? Quando a decisão do STF criou uma obrigatoriedade, certo? É uma decisão que ela é vinculante, que ela se aplica para todo o nosso país, dizendo que, a partir do nascimento, toda criança tem direito à educação e o município tem a obrigação de ofertar essa vaga. Dito isso, vamos falar sobre a vaga próxima à casa. Aluninhos, vocês verem como é difícil estar perto da coleguinha e não conversar, vocês se solidarizarem com os aluninhos lá. Gente, esse direito a estudar mais próximo da residência é um direito absoluto? Não é, mas ele é prioritário. Então, a escola, quando for efetuar a matrícula, precisa se atentar se aqueles alunos são alunos que, de fato, moram próximo àquele local. Porque o que acontece? Tem escolas, por exemplo, aqui em Palmas tem uma escola municipal, que ela é uma referência, ela é muito boa. Você vai ver quem está estudando lá, tem menino lá de não sei aonde, porque é primo, amigo, tio, não sei o quê, e está lá na escola, porque ela é uma escola muito boa. Embora ela esteja também numa quadra elitizada, né? Então, sob essa ótica, é até bom que amplie mesmo para as comunidades mais carentes. Porque se só for estudar quem mora ali, é só elite de Palmas. Mas, o que significa? Gente, lotou a escola. É aquele número, lotou. Vai fazer o quê? Vai procurar qual é a escola mais próxima da próxima. Certo? Essa é a lógica que deve prevalecer. Mas todos têm direito à vaga. Todos têm direito à vaga. Daí a importância de vocês da educação, e aqui me refiro em especial aos secretários e secretárias de educação, fazerem uma coisinha que está lá na LDB, que Cleidiana vive me lembrando, que é o quê? O censo. Vocês precisam fazer um levantamento de demanda. Silvia, como é que a gente vai fazer? Os professores vão sair de porta em porta? Amor, a gente não faz parte de uma rede? Nessa rede tem a saúde. Na saúde, não tem o pessoal lá do... Deixa você falar. Lá na saúde, não tem o pessoal que vai de porta em porta, como os agentes de saúde? Vamos fazer um combinado com eles? Coleguinhas, vocês estão indo? Pergunta a idade dos meninos. Pergunta se estão matriculados. Pergunta se tem interesse, se tiver menos de 4 anos. Para que, a partir daí, a gente tenha uma noção da demanda e a gente possa fazer o nosso planejamento no âmbito educacional. É algo absolutamente possível, viável e custo zero. E vai possibilitar que vocês do município se estruturem para não serem pegos de surpresa com uma demanda gigantesca quando vocês não estavam preparados para isso. E vocês terão que ofertar, estando preparados ou não. Porque a decisão é do final do ano passado. Já se passaram 6 meses, já dava para ter feito uns ajustezinhos para receber. É porque o povo não sabe disso. Mas na hora que o povo souber, que as mãezinhas souberem que com um mês já podem levar seus filhos para a creche, que é direito delas, vocês vão ver o que vai acontecer. Diga.
Sim. A melhor, certo. É um direito dela? Não é. Vocês ouviram a pergunta? Não, eu não vou fazer igualzinho o que ela está dizendo. Ó, eu só abri para ela porque tem que ser por escrito, porque inclusive são 12:05. Vamos almoçar, gente? Calma, tá chato assim? Vocês estão cheios de pergunta. Peraí, só para tirar aqui a dúvida dela, rapidão. É o seguinte, ela fez assim: Silvia, eu tenho uma escola, não foi assim que ela me falou, vou aumentar um pouco para ficar mais interessante. Minha escola é maravilhosa, referência no município, todo mundo quer estudar nela. O que é que acontece? O povo mora lá longe, está estudando nela. E os que moram perto, que são os pobrezinhos, os humildezinhos que precisam, está todo mundo estudando em outras escolas distantes, porque a minha escola, que é referência, já está lotada com as indicações políticas. Ela não falou isso não, viu, gente? Sou eu que estou aumentando para ficar mais interessante. O que é que eu posso fazer? Bem, a primeira coisa que se deve analisar é, no momento da matrícula, essa é uma questão que precisa ser analisada. Mas aí é no momento da matrícula de entrada da escola. Lá no primeiro aninho, ou quando começa. Por quê? Se o menino já está lá no 5º ano, está lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no 5º eu vou tirar? Não dá. Lá no momento da entrada, a escola precisa fazer esse filtro, certo? E aí, o que é que você faz? Fez o filtro, chegou a indicação política, mandando uma matrícula aos outros. Quando chegar o povo da comunidade local, você vai chegar no ouvido dela para ninguém ouvir, vai dizer assim, ó, procura o Ministério Público, vai lá, faz uma denúncia, que você mora aqui perto e tem um monte de gente que mora longe, que está estudando aqui, você que mora perto não está tendo o seu direito assegurado. Pronto, aí é com a gente. Anotou a dica? Mas aí você fala no ouvido dela para ninguém ouvir, para não dar ruim para você, para não te prejudicar. Mas é isso. A criança ela tem esse direito. Se a vaga dela está sendo ocupada por uma criança que mora longe, repetindo, estou me referindo às vagas de entrada na escola, tá? Vamos lá. Se o pai se negar a matricular a criança ou adolescente, o que é que tem que fazer? Procurar o conselho tutelar, porque ele também tem poder para aplicar medida que obriga os pais a fazerem a matrícula. Se os pais não fizerem... eu vou voltar para você tirar foto. Se o pai não fizer a matrícula, o conselho tutelar determinou, o pai não cumpriu, o que é que acontece? Infração administrativa, o conselho tutelar encaminha um caso para o Ministério Público, o promotor de justiça processa esse pai, tá bom? Compete ao conselho tutelar autorizar o estudo noturno de adolescentes? Quantas e quantas vezes os conselheiros tutelares são chamados para poder autorizar que adolescente estude à noite? Várias. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A autorização do conselho tutelar, deixando o adolescente estudar à noite, nota de R$150, tem o mesmo valor. Só fica a dica para vocês, tá? Não vale nada. Nada. Não tem valor legal nenhum essa autorização dada pelo conselho tutelar. Compete ao conselho tutelar... é que eu já falei, né? Vou adiantar. Quem tem que autorizar ensino noturno? Os pais. O responsável. Compete ao conselho tutelar pegar ou pedir transferência de matrícula de aluno? Gente, deixa eu contar um segredo para vocês rápido. Depois, entre no site da gente, tá? Ministério Público, lá tem assim, ó, Centro de Apoio, Infância e Juventude. A gente tem uma nota técnica só sobre transferência escolar. Peguem essa nota técnica e leiam. Na nossa nota técnica, a gente está dizendo o seguinte para vocês, ó. A gente está dizendo o seguinte, ó. A expedição de transferência de matrícula de criança e adolescente não é... vocês não podem condicionar a entrega de transferência a entregar apenas a quem tiver a guarda legal da criança. Vou dar um exemplo. Maria e João moram em Ananás. Maria se separou de João. Maria foi morar em Riachinho. João ficou em Ananás. Maria agora quer a transferência da filha para Riachinho. E o pai foi na escola e fez assim, ó, não dê a transferência. A gente se separou, a guarda da criança está sendo discutida judicialmente, vocês não podem dar a transferência da criança. O que é que você, que é a diretora da escola, faz? Entrega ou não entrega? Minha irmã, o homem falou que a questão está sendo discutida na justiça, a gente já começa a se pelar de medo, não entrega nada. Eu só vou entregar com ordem do juiz. Estou mentindo? Gente, entrega. Entrega, porque qual é a prioridade? A criança precisa estudar. Diz assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu, como diretora, tenho que zelar pela aprendizagem da criança, pela educação da criança. Eu vou entregar a transferência, até porque se eu entrego, nós todos sabemos que ela vai estar estudando, onde ela vai estar estudando. E aí você depois discute na justiça se a menina vai voltar para cá, se vai ficar.
Isso não é uma questão da escola. A obrigação da escola é entregar a transferência para garantir que a criança estude. E na nossa nota técnica, por isso que eu estou falando, acessem e imprimam. Porque quando chegar uma situação dessas, vocês vão dizer, olha, tem uma nota técnica aqui do promotor de justiça, do Ministério Público, dizendo para a gente entregar. É uma forma de vocês se resguardarem também. Assim como vocês não podem condicionar a entrega da transferência, a ida do Conselho Tutelar até lá. Que o Conselho Tutelar tem que ir até lá, que ele tem que pegar, né, que ele tem que assinar alguma coisa. Está errado. O Conselho Tutelar não é responsável por criança e adolescente. Não tem guarda de criança e adolescente. Tá bom? Então, por favor, não peçam mais. Indisciplina escolar é motivo para acionar o Conselho Tutelar? Os meninos brigaram na escola. Tá? Saíram no tapa. Xingaram a professora. Chama o Conselho Tutelar? Não chama, gente. Não chama. Não chama. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Primeiro, o Conselho Tutelar não é polícia de menino. Não vai lá pegar o menino na orelha, dizer você fez errado, não pode mais fazer isso com os coleguinhas, não pode bater, se comporte. Outra coisa, chamar o Conselho Tutelar para tratar de questões de disciplina escolar é desmoralizar a escola. É dizer, não estou dando conta do menino, preciso de ajuda dos superconselheiros para resolver os problemas que eu, enquanto escola, devo resolver. Gente, vocês não têm regimento interno? Apliquem. Apliquem o regimento interno da escola de vocês. É falta grave? É advertência? É suspensão? É expulsão? Claro que eu não estou falando para ninguém sair expulsando o menino, viu, gente? Por favor. E vocês sabem que tudo tem que ser gradativo. Primeiro uma conversa, depois uma advertência, e aí a gente vai. Certo? Mas assim, ó, Conselho Tutelar não tem absolutamente nada a ver com disciplina escolar. Agora, olha só. Olha esse caso. É um menino que tinha um ótimo comportamento, ótimo aluno. Do nada, o menino virou o Trois. Está quebrando, está aprontando. Isso é um pedido de socorro desse menino. Vocês vão chamar o Conselho Tutelar porque ele quebrou alguma coisa na escola? Não. Mas vocês vão comunicar ao Conselho Tutelar que vocês tinham um aluno que tinha um comportamento assim e que de um tempo para cá esse aluno mudou o comportamento e que vocês estão desconfiando que por trás dessa mudança há algum tipo de violência que pode estar sendo praticada contra ele. Aciona o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não vai na escola. Mas, ciente disso, ele vai adotar. Quer dizer, ele pode ir na escola, mas não naquele momento. E ele vai para conversar depois com os professores. Ele vai fazer visita domiciliar para poder fazer um levantamento. E se ele desconfiar que por trás disso há algum caso de violência, de fato, ele pode pegar este menino, pode e deve pegar este menino para que este menino seja ouvido pela equipe preparada e capacitada para fazer a escuta. Porque Conselho Tutelar não faz escuta. Conselho Tutelar não ouve vítimas de violência. Conselho Tutelar diz assim, minha filha, o que foi que aconteceu? Quando foi? Como foi? Nada. Ele não pergunta nada. Se chegar até ele espontaneamente uma pessoa e revelar, uma criança ou adolescente, ele ouve e ele encaminha. Ele não formula perguntas. Se o caso já chega da escola para ele, ele não vai chamar a menina para ouvir de novo. Ele vai pegar o relato da escola e encaminhar a menina para a escuta. Ele não conversa com a menina ou com o menino. Tá? A gente fala muito de menina, mas os meninos também são vítimas de violência. Tá bom? Então, se houver essa desconfiança, é que vocês devem acionar o Conselho Tutelar. Mas não para resolver a questão de indisciplina. Silvia, mas a questão não foi indisciplina, foi ato infracional. O aluno chegou armado. Chegou com uma faca, chegou com um revólver, tentou esfaquear um colega. Nesse caso, a gente aciona o Conselho Tutelar? A mesma regra, não aciona. Quem é que vocês acionam? Polícia Militar. Polícia Militar. A Polícia Militar, aí a depender do caso, vocês vão ver. É uma criança? Se for criança, vocês acionam o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar vai aplicar medidas de proteção. Mas quem é a primeira pessoa a ser acionada quando uma criança pratica um ato infracional? Os pais ou responsáveis. Seu filho de 8 anos chegou na escola hoje armado. Chegou com a faca, com canivete, dizendo que vai matar o coleguinha. Chama os responsáveis. Chama o pai, a mãe, o responsável por ele. Certo? E o fato é comunicado ao Conselho Tutelar para que ele acompanhe e aplique medidas de proteção. Mas o menino tem 13 anos, é adolescente. Chegou armado, Polícia Militar. E depois vocês comunicam ao Conselho Tutelar apenas para que ele acompanhe o caso e veja se é o caso de aplicação de alguma medida de proteção. Conselho Tutelar não é polícia. Se o menino chegou lá armado, ele não vai chegar para resolver o problema, gente. É a polícia que vocês devem chamar. E vou contar outro segredo. Quando vocês chamarem a polícia, sabe o que a polícia vai dizer? Chama o Conselho Tutelar. Já estou logo dando a dica para vocês. Vão mandar chamar o Conselho Tutelar.
Aí vocês vão dizer assim, ó, não vamos chamar, porque a gente foi lá no Ministério Público, participamos de uma palestra, e lá disseram pra gente que não é para chamar o conselho não, são vocês mesmo, podem vir vocês. Porque, de fato, a gente tem que desassociar o fato de que se tem adolescente ou criança, tem que ter conselho tutelar, e não é assim. Não é assim, não é essa a regra, tá? O pai atrasou para pegar o filho. Deve chamar o conselho tutelar? Gente, atrasou 1 hora, atrasou 2 horas, a escola precisa ter uma estrutura para lidar com essas situações e conversar com os pais. Quando é que vocês devem acionar o conselho tutelar? O horário de pegar é 17 horas. São 21 horas, o pai não apareceu. Abandono. Aí configura abandono, aí é caso de chamar o conselho tutelar. A criança foi abandonada na escola. Agora o horário de pegar é 17. São 18, o pai não chegou. Vamos chamar o conselho. Não, amor, vai esperar. 1 horinha de tolerância aí. 1 horinha e meia, 2 horinhas, 2 horinhas e meia, a depender. Agora, o que é que vocês podem fazer? Silvia é um pai que sempre atrasa. É um pai que nunca vem buscar o menino no horário. O que é que a gente faz? Neste caso, vocês podem... Não somos rede? Não trabalhamos em parceria? Conselho, vamos fazer uma reunião aqui. Temos uns casinhos para a gente estudar aqui. Temos o caso de 5 menininhos que os pais nunca vêm buscar no horário. O que vocês podem fazer para nos ajudar? O conselho tutelar pode ir, conversar com os pais, saber o que está acontecendo. Porque, às vezes, gente, é que nem aqui em Palmas. Aqui acaba às 17 horas, meu amor, o horário de trabalho de gente até às 18. O povo só vai pegar depois das 18. E os professores, tudo com a cara feia, tem que conversar com a gestão aqui para mudar o horário. Porque 17 horas, a maioria das pessoas não tem condições de pegar os filhos. Não sei da realidade do município de vocês, né? Mas estou falando de um fato aqui de Palmas. Então, assim, são questões e questões, casos e casos. Mas o simples fato do pai não ter aparecido no horário para pegar não é motivo para acionar o conselho tutelar. Tá bom? E finalizando, deixa eu só pegar aqui, Clegiana, essas duas, porque já são 12h15, está todo mundo com fome, e eu sei que vocês deviam estar cheios de perguntas para fazer, que não vai dar tempo. Deixa eu só responder essas aqui que chegaram antes, tá? Quando uma criança não gosta de estudar, mas o pai incentiva e quer que o filho esteja na escola estudando, mas só que a criança sabe os amparos da lei? Como assim? Não entendi. Não entendi. Quem perguntou está aqui? Pois é. Porque eu queria entender que amparo da lei é esse, porque assim, ó, a lei diz que tem que estudar. Então, assim, se o menino está achando que tem uma lei dizendo que ele está liberado para não estudar, o menino está errado. A gente tem que explicar isso para ele. Só que essa questão do menino que não quer estudar é complexo, que a gente precisa fazer um estudo sobre esse caso, entender o porquê que ele não quer estudar, o que está tornando aquele ambiente tão desinteressante para ele. A questão é complexa. Deixa eu só falar aqui outra coisa. Ó. Tem uma demanda de 2 crianças de outro município que está sem matrícula até o momento. O gestor do município vizinho repassou para o meu município a responsabilidade dessa matrícula, alegando falta de estrada. O que eu faço? Matricule. Tá? Matricule e lá no final do ano, quando você for preencher o censo, você contabiliza ela para vocês receberem os recursos referentes a ela. É muito comum, gente, é muito comum. Venha, é muito comum. Agora, obviamente, né, eu presumo que repassou para o município de vocês com a anuência dos pais. Se os pais concordam, não há nenhum problema. E há muitos municípios aqui no Tocantins em que isso acontece. Os meninos moram mais próximo da escola do município vizinho do que da escola mais próxima do seu próprio município. Então, nesses casos, não há nenhum problema do menino que mora em um município estudar em outro, tá? Não há nenhuma ilegalidade nisso. E aqui, deixa eu ver. Silvia, sua fala foi importante, é interessante ao avaliarmos a aprendizagem das crianças, o seu contexto. E nesse contexto pós-pandemia, né? Há que se verificar as lacunas existentes. O que você entende sobre? Será que as instituições, de um modo geral, não têm responsabilizado a escola, especialmente os professores? Alguém aqui faz parte da rede? Colaboração? Quem faz parte da rede de colaboração? Gente, eu achei que todo mundo ia levantar a mão. Rede, colaboração, Tocantins. Quem levantou? Pronto. Olhem só. Deixa eu pontuar uma questão com vocês. É evidente que nós temos a questão da lacuna na educação, no processo de aprendizagem. Nós temos meninos que hoje estão no 5º ano, que tiveram 4º no ano passado daquele jeito, não tiveram 3º, não tiveram 2º, e que estão com uma lacuna gigantesca. E eu vou falar uma coisa para vocês que vai doer. Mas eu gosto de vocês, tá? Não é nada pessoal. Mas para mim, gente, não fiquem com raiva de mim. Eu sou colega. Estou quase me formando. Não fiquem com raiva de mim, por favor. Mas eu vou ser muito sincero com vocês também.
para mim está muito claro a falta de comprometimento de muitos profissionais que têm acompanhado esses meninos. E eu vou falar isso para vocês muito claramente. Vocês sabem que o Ministério Público faz parte da rede, né? Nós temos a Elaine, nós temos a Cleidiana. E o Ministério Público não faz parte da rede só para fazer de conta. Nós estamos acessando agora todos os resultados de tudo que vocês fizeram no último semestre. Vocês sabem que uma das atividades que vocês tinham que fazer era justamente elaborar um plano, né, um plano de atuação para enfrentar essas dificuldades, essas lacunas no processo de aprendizagem. Foi gigantesco o número de municípios que não fizeram. E é recurso público, né, porque vocês não pagam nada, mas é um recurso federal que chega para implementar essas políticas, que chega para poder ofertar a vocês a formação e a capacitação, que eu sei que é uma demanda que vocês têm muito grande, né, de falta de formação e capacitação. A formação chegou, a capacitação chegou, os profissionais que acompanham vocês são de excelente qualidade, excelente qualidade. Vocês, salvo engano, é o único estado do Brasil que tem uma rede como essa, que ofertou isso aos profissionais. E eu percebi que, ao final do semestre, um número gigantesco de municípios não produziram aquilo que precisava ser produzido. Para mim, fica muito claro que há, de fato, uma falta de interesse, uma falta de consideração com os nossos pequenos, uma entrega, um desestímulo. Eu não sei. O fato é que quem está pagando essa conta são os meninos. Porque o salário de todo mundo aqui está em dia, está todo mundo recebendo o seu salário, quer o menino esteja aprendendo ou não. Mas eu quero dizer a vocês também o seguinte: nós vamos pagar essa conta mais cedo ou mais tarde, porque esses mesmos meninos que nós não estamos dando conta de formar nesse momento, são os meninos que serão os profissionais de amanhã e que vão estar nos atendendo, né? Seja roubando na conta do mercadinho porque não aprendeu a somar e a dividir corretamente, não aprendeu nem a usar uma calculadora de forma adequada, seja atendendo um pai ou uma mãe nossa num consultório médico, ou como enfermeiro, ou como auxiliar de enfermagem, ou como técnico de enfermagem. Nós temos responsabilidade sobre esses profissionais que nós estamos formando. Então, assim, só para finalizar, porque já está todo mundo com fome e cansado, eu só queria, assim, de fato, tocar o coração de vocês, sabe? Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém, quando optou o caminho da educação, optou por esse caminho pensando em ser rico, pensando em enriquecer, achando que esse era o caminho, né, para poder finalmente enriquecer, porque nós sabemos que não é esse o caminho. Então, assim, ainda que num primeiro momento não tenha sido vocacionado, mas se está aqui, em respeito aos nossos pequenos, em respeito às crianças e adolescentes que não compreendem, que confiam na gente, que quando vão na escola, de fato, esperam aprender. Em respeito aos pais, quer aqueles pais que confiam em vocês para que vocês ensinem aos filhos, ou aqueles pais que simplesmente depositam os filhos na escola para se verem livre deles temporariamente, seja como for, que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos nos informar, que nós possamos executar da melhor forma que for possível aquela missão que nos foi confiada. Porque eu vou finalizar dizendo uma coisa que eu já disse mais cedo para vocês. Todos nós somos responsáveis por todo o bem que a gente pratica, mas também somos responsáveis por todo o mal que acontece em razão da nossa omissão. Então, assim, que vocês possam ir para o almoço agora com essa reflexão e pensando de que forma vocês podem voltar para o município de vocês, buscando efetivamente fazer diferença e mudar a vida dos meninos e meninas que confiam em vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigada, Silvia. Maravilhosa sua palestra.